A paz do Senhor, meus amados, que bom chegar até aqui para juntos nós conversarmos um pouquinho. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre paciência ou longanimidade também, né? Porque Provérbios 14, 29, eu estou com a voz um pouco ruim hoje, o longânimo é grande em entendimento, mas o de ânimo precipitado exalta a loucura. As promessas de Jesus exigem paciência. John Piper escreveu: paciência é a capacidade de esperar e resistir, sem murmuração e desilusão, esperar no lugar planejado e suportar o passo não planejado. Paciência exige resistência, abnegação e constância. Por isso, a oração daquele que crê precisa ser: Senhor, me dá força para resistir, paciência para sofrer e constância para perseverar. É preciso saber esperar pelo tempo determinado por Deus para a promessa se cumprir. A Bíblia diz que você colherá aquilo que plantar. Quem planta milho vai ter uma colheita de milho, não de trigo, soja ou algodão. Você colhe aquilo que planta na devida estação. Veja, não se deixe enganar. De Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Gálatas, capítulo 6, do versículo 7 ao versículo 9. Além de lembrar que colhemos o que plantamos, precisamos destacar que existe um período de espera entre o tempo de plantio e o tempo da colheita. O texto afirma: pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Existe um tempo próprio para a colheita. O fazendeiro não planta a semente e no dia seguinte começa a cavar a terra para ver como a planta está se saindo. Existe um processo que precisa ser respeitado até a colheita. Assim também são as promessas de Deus. Tem o tempo certo para se cumprir. Veja o que a Bíblia nos ensina. Mas, se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Romanos capítulo 8, versículo 25. A Bíblia nos ensina que para as promessas de Deus se realizarem, precisamos de paciência. Por quê? Em primeiro lugar, a paciência afasta a ansiedade, que nós conversamos no último vídeo. A paciência ajuda a nossa fé a esperar, porque Deus disse que cumpriria a sua promessa, e sua promessa é igual à sua presença. Segundo, a paciência afasta o pranto. A paciência ajuda a nossa fé a esperar, porque Ele conhece a nossa necessidade melhor do que nós mesmos. E não só as conhece, como pode supri-las. Por isso, a paciência afasta o nosso choro e semeia a certeza em nosso coração. A paciência, em terceiro lugar, afasta o querer imperioso. A paciência ajuda a nossa fé a esperar, porque ela contraria o nosso desejo de alcançar o nosso objetivo ao nosso modo e ao nosso tempo. A paciência nos ajuda a vencer a vontade obstinada da carne, que sempre quer agir em detrimento da vontade de Deus. Em quarto lugar, a paciência afasta o enfraquecimento. A paciência ajuda a nossa fé a esperar, porque ela nos impede de tomar
a demora como desculpa para desistir. Isto porque a paciência nos ensina que Deus está preparando um suprimento maior e melhor para nós. Não é demora, é preparação. Essa compreensão nos fortalece. Sexto, a paciência afasta a vacilação. A paciência nos ajuda a nos basear nos sólidos fundamentos de Deus. E quando a paciência dele está em nós, ficamos firmes enquanto esperamos. A constância ocupa o lugar do vacilo. Sétimo, a paciência produz adoração. A paciência gera em nós um coração que reconhece os feitos de Deus, com base naquilo que Ele é. A paciência transforma a nossa murmuração pela aparente demora em adoração. Portanto, trabalhe a sua fé em Cristo. Peça ao Espírito Santo que ilumine o seu entendimento para perceber a esperança que Ele está firmando no seu coração. A cada amanhecer, tome a decisão: eu vou ser paciente neste dia. Amém? Oremos. Senhor, ajude-me a não ser ansioso e a esperar pelo seu tempo. Ajuda-me a confiar que o tempo de espera está me preparando para o melhor que o Senhor tem para mim. Eu quero esperar com paciência e ver o seu agir. Amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu lar, que Deus abençoe os seus negócios nesse dia. Fique com Deus.